depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para dar alguns recadinhos. O primeiro deles é a respeito da campanha A Sua Ajuda Pode Salvar Vidas. Essa campanha do Ministério de Missões, que juntamente com algumas irmãs estão confeccionando máscaras. Elas estão precisando da doação de tecido 100% algodão e de elástico, se possível aquele elástico mais chatinho. Se você pode doar, entre em contato conosco, a gente vai retirar esse material na sua casa. E se você souber de alguém que precise dessas máscaras, também entre em contato que a gente vai disponibilizar. Outro recado é para você que é do grupo de risco e precisa ir até o mercado, precisa fazer uma compra na farmácia ou precisa ir num compromisso. Entre em contato conosco que a gente vai disponibilizar ajuda para que você faça esse deslocamento ou faça essa compra sem se arriscar. Por último, nosso último recadinho é referente aos dízimos e ofertas. Para você que é membro da nossa igreja e pode contribuir nesse momento, a gente vai disponibilizar a conta da igreja para que você faça uma transferência ou um depósito bancário. A gente sabe que é um momento delicado, mas é a forma de você contribuir e a igreja continuar com as atividades dela e poder ajudar quem precisa. Tá bom? Um beijo e até mais. Muito boa noite, saúdo a todos os irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito bom estarmos mais uma vez reunidos na unidade do Espírito Santo para louvarmos e agradecermos o nome do nosso Senhor. Quero convidar você a fazer aí da tua casa um lugar de adoração. Quero convidar você a fazer aí se ajuntar com os seus, com sua família e adorarmos juntos e meditarmos juntos na palavra do Senhor nessa noite. Amém? Você ouviu aí os avisos com a Natália, os avisos importantes. Nos ajude a divulgar, né? Nos ajude divulgando esses avisos. Qualquer dúvida você pode entrar em contato com a gente. Eu tenho mais 2 avisos rápidos. O primeiro deles é que no próximo domingo, dia 3, apenas no culto das 18 horas, nós teremos a nossa Santa Ceia online, conforme nós já tivemos no mês passado. Então você pode preparar aí os seus elementos, o pão e o suco de uva,
ou qualquer outro suco que você tiver, não tem problema. Você pode preparar os seus elementos aí para que juntos no domingo, no culto das 18 horas, nós celebremos então a mesa do Senhor, a Santa Ceia. Né? Se você tiver alguma dificuldade em ir comprar, você que é do grupo de risco, não saia de casa. Se você tiver alguma dificuldade de ter os elementos da Santa Ceia, nos ligue lá no mesmo telefone dos avisos ali que a Natália passou. Né? Você pode nos ligar para que a gente possa providenciar então os elementos para você. Então, domingo, dia 3, somente no culto das 18 horas, nós teremos então a nossa Santa Ceia online. E o próximo aviso é que no dia 9, não esse sábado, dia 2, no próximo sábado, dia 9, nós teremos mais uma vez a nossa ação solidária, o drive-thru solidário que nós tivemos alguns sábados atrás. Você pode ter a oportunidade novamente de abençoar vidas, você pode trazer o seu alimento, né? Você não vai precisar descer do carro, você pode vir parar o carro ali, a gente retira o alimento, você pode deixar no banco de trás ou no porta-malas. Então, dia 9, né, próximo, não esse sábado, no outro, nós teremos então mais uma vez a nossa ação, né, o drive-thru. Nos ajude divulgando, né, incentive, participe para que nós possamos então abençoar vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos nesta hora orar. Peço para que você baixe sua cabeça, feche seus olhos, se coloque na presença do Senhor. Se desligue de toda e qualquer preocupação. Coloque-se diante de Deus neste momento, aí onde você está, para que Ele ministre aos nossos corações nesta noite. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo dia de vida que o Senhor nos concede, por tudo aquilo que a gente pôde fazer hoje, ó Pai, pela Tua presença real nas nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem se feito presente, ó Pai, de uma forma especial nas nossas vidas. Muitas são as angústias, os medos, incertezas, mas, Senhor, o Senhor tem se feito presente, tem nos guiado, tem nos trazido direção, por isso nós te louvamos, Pai. Obrigado porque apesar de nós, apesar da nossa pequenez, da nossa fragilidade, o Senhor se faz presente, o Senhor ouve a nossa oração e o Senhor tem nos guiado e nos sustentado, Senhor. Pai, te pedimos que o Senhor nos abençoe nesta hora, que cada ato desta celebração, Senhor, venha de encontro aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito haja com liberdade, ó Pai, neste lugar. Que cada irmão, cada irmã que se encontra em casa, nesta hora, sinta a Tua presença, ó Pai, através das canções, da palavra, que nesta hora o Senhor realmente nos guie através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor continue a abençoar cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada. Que o Senhor continue, ó Pai, a derramar da Tua graça, da Tua provisão, ó Pai. Obrigado mais uma vez, porque o Senhor tem se feito presente, ó Deus. Pedimos a Tua bênção, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles, ó Pai, que estão enfrentando dificuldades. Pedimos a Tua bênção, Pai, de uma maneira especial, e que o Senhor nos conduza a sermos instrumentos e ajudarmos, ó Senhor, aqueles que têm passado por dificuldade, quem tem enfrentado, Senhor, algum desafio, Senhor, neste tempo tão difícil que temos passado. Nos use, nos abençoe como igreja, ó Pai. Perdoa as nossas falhas. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 18. Vamos fazer a leitura do primeiro verso até o verso de número 6, até o 6º verso. Livro dos Salmos, Salmo de número 18. Nós vamos fazer a leitura do primeiro verso até o 6º verso, os 6 primeiros versos deste salmo. Salmo de número 18, que diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos.
Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Palavras do Senhor. O Senhor é a nossa rocha, querido irmão, querida irmã, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso libertador. O Senhor é o rochedo, o lugar onde encontramos refúgio, é a força da nossa salvação. E quando clamamos por socorro na nossa angústia, nas nossas incertezas e medo, Ele nos traz coragem. Ele tira todo medo, ouve a nossa voz e se faz presente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você agora nesta hora a louvar ao Senhor com esta canção que diz: edifica, Senhor, edifica uma morada para mim, um lugar onde teu Espírito, Senhor, se faça presente. Convido você nesta hora a louvar ao Senhor com esta canção e que ela seja a sua oração. Louvemos ao Senhor. Edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, divino Deus, edifica em mim uma morada para ti, um lugar onde teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de tua glória, respirar o teu amor em tua presença. Sou cheio de tua glória, tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, santo, santo. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero meditar com os irmãos nesta noite, rapidamente, uma palavra que nos traz esperança, que nos traz coragem. Hoje nós iremos conversar sobre coragem para prosseguir. Nós temos enfrentado um tempo totalmente atípico, temos já enfrentado os mais diversos sentimentos nesse período, totalmente novo para nós. Talvez a coragem para enfrentar os desafios tenha ido embora, tenha se enfraquecido. Mas nós vamos ver que essa coragem é muito mais do que uma coragem de realizar, mas uma coragem de se submeter a Deus, que nos dá coragem para prosseguirmos, enfrentarmos os nossos medos, as nossas angústias.
não uma coragem que o mundo traz, não uma coragem para realizar e fazer as coisas da nossa vontade, mas realizarmos as coisas e termos a coragem que vem de Deus. Eu quero ler apenas um verso do capítulo 23 do livro de Atos, onde Paulo ali ele está perante o Sinédrio, onde para ser salvo, o comandante manda então que ele fosse preso, porque os judeus queriam matá-lo. No capítulo 23, Paulo está perante o Sinédrio, e quando ele está já preso, ali o Senhor Jesus aparece para ele, diante de um cenário de medo, de incerteza, de angústia. O Senhor Jesus aparece a Paulo e diz a ele aquilo que ele quer dizer para nós nesta noite. Livro dos Atos, capítulo 23, apenas o verso de número 11, quando o Senhor aparece a Paulo, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se do lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Palavras do Senhor. Na noite seguinte, quando Paulo já estava preso, com a atitude do comandante, que para muitos é um livramento na vida de Paulo, quando ele estava ali preso, no ambiente de medo, angústias e incertezas, o Senhor se coloca do lado de Paulo e diz a ele: coragem. Domingo pela manhã, queridos irmãos e irmãs, conversamos sobre o fato de muitas pessoas nessa época, nesses dias de angústias, nesse período que nós estamos vivendo e de incertezas, muitas pessoas talvez estejam se vendo sem esperança. E diante disso nós vimos que para trazer a esperança de volta, precisamos nos manter firmes na presença de Jesus, na presença do nosso Senhor, que nos ensina que o sofrimento ele não é o fim e que a esperança dele em nossas vidas, ou melhor, a presença dele que nos traz esperança, a presença do Senhor nas nossas vidas, ela é inquestionável, ele se faz presente em todo o tempo. Vimos também que esse período que chamamos de quarentena, de isolamento social, de distanciamento social, que já ultrapassa os 30 dias, de acordo com alguns especialistas, é um período onde muitos estão chegando à exaustão emocional. E aí é onde talvez a esperança se vai, junto com esse sentimento de exaustão, sentimentos como desânimo, cansaço, nervoso, sensações de não saber o que mais fazer, dentre outros sentimentos, começam a fazer parte das nossas vidas. Além de uma inquietação de um período que parece que não se sabe se vai ter fim, como vai ser, um tempo de incertezas, e essa inquietação invade o nosso coração. Mas sobre a inquietação nós vamos conversar domingo pela manhã. Hoje nós iremos meditar sobre um fator importante que, além da esperança, nos mantém firme nessa difícil e incerta caminhada: a coragem. Mas não uma coragem que o mundo traz, não uma coragem que a sociedade impõe, uma coragem que oprime, uma coragem que nos coloca sobre num ar de superioridade, mas uma coragem quando o Senhor Jesus se coloca do nosso lado, como fez com Paulo, e nós vamos conversar juntos. Diante de desafios como esse que nós temos enfrentado, muitos dizem que é preciso coragem. E nós já conversamos sobre isso em outra oportunidade, da igreja que precisa ser corajosa em períodos como esse. Muitos dizem que é preciso coragem para olhar, inclusive, para dentro de si, coragem para enfrentar os seus medos, os seus desafios que se fazem presente neste tempo que estamos vivendo. Mas, primeiramente, nós temos que discutir o que é coragem. O que significa coragem? Qual o sentido de coragem? Coragem é uma moral forte perante um perigo eminente. Coragem é
enfrentar os riscos com bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situações emocionais e moralmente difíceis que não estão mais ao nosso alcance. Mas talvez, queridos irmãos e irmãs, estejamos enfraquecidos. Esse tempo que temos vivido talvez tenha enfraquecido a nossa vida, enfraquecido o nosso sentimento, e talvez um sentimento de impotência talvez tenha se feito presente nas nossas vidas, porque não sabemos o que fazer, não sabemos como vai ser, e o medo e incertezas têm invadido o nosso coração, e a coragem para enfrentar os nossos medos, enfrentar quem somos, enfrentar os nossos próprios desafios, tem se esvaído e tem se dissipado das nossas vidas. Talvez nós não estejamos nos sentindo capazes de realizar ou fazer algo diante da dificuldade que está na nossa vida. Talvez você conheça alguém ou você mesmo esteja se sentindo incapaz de realizar algo ou fazer algo diante dessa dificuldade que nós temos enfrentado. E isso acontece, querido irmão, querida irmã, exatamente porque, para termos coragem, primeiro precisamos encarar a nossa vulnerabilidade. Talvez pareça estranho e pareça contraditório, mas é exatamente isso que precisa acontecer. Talvez nós estejamos nos sentindo enfraquecidos, incapazes de realizar algo, mas é nesse sentido que nós ganhamos coragem, é nesse sentido que a coragem se faz presente na nossa vida. É estranho e contraditório, mas para termos coragem, primeiramente nós precisamos encarar as nossas fraquezas, mostrar a nossa dependência naquele que é soberano sobre as nossas vidas. Por isso, não se preocupe se você não sabe o que fazer, nem como fazer. Não se preocupe se você está diante de uma incerteza e você se vê sem coragem para realizar algo. Saiba que abrir o seu coração, ser vulnerável sobre as suas imperfeições ou sobre a dificuldade que está diante de nós, abrir o nosso coração diante da vulnerabilidade humana, é na verdade um dos maiores atos de coragem que se pode ter. Em 2 Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9 e 10, Paulo diz o seguinte: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco é então que sou forte. Queridos irmãos e irmãs, parece contraditório, mas para termos coragem, para enfrentar quem somos, enfrentar os desafios que estão diante de nós, primeiro nós precisamos recuar, olhar para a nossa vulnerabilidade humana, orar para a nossa pequenez, para a nossa fragilidade e declararmos a soberania de Deus sobre nós, de que a coragem de que precisamos, somente Deus pode trazer para nós. Somente Deus pode nos trazer a coragem que precisamos. É preciso coragem, querido irmão e querida irmã, para assumir as nossas fraquezas, assumir a nossa imperfeição. Mas é diante da nossa fraqueza, da nossa imperfeição, da nossa vulnerabilidade que o Senhor nos dá coragem para prosseguir. Além disso, ao assumirmos as nossas fraquezas e imperfeições, nós abrimos espaço para a comunhão. Enquanto a força e a coragem que a sociedade nos impõe, que é uma coragem, uma força egoísta, que gera em nós um espírito independente, de que não precisamos de nada e nem ninguém, inclusive de Deus, as limitações, a vulnerabilidade e reconhecer a imperfeição humana que está em nós, reconhecer o quanto fraco nós somos, demonstra o quanto nós precisamos de Deus e quanto precisamos, inclusive, uns dos outros, nos ajudar.
Nós não precisamos e não estamos passando pela pandemia do coronavírus sozinhos. Por isso precisamos entender que vencer os desafios desse tempo significa ter coragem para sermos vulneráveis e falar quando tudo estiver muito difícil. Talvez nós estejamos nos escondendo atrás de uma coragem aparente, mas que na verdade atrás dessa coragem, dessa máscara, tudo está difícil. E nós não temos coragem de encarar a nossa fraqueza. É preciso coragem para encarar a nossa vulnerabilidade e dizer quando tudo não está indo bem, quando tudo está difícil. É preciso coragem para dizer quando acabar o dinheiro, quando não tiver mais como pagar o aluguel, comprar remédios, quando a ansiedade aumentar ou ainda quando a tristeza bater tão forte que parece que nos sufoca. Não sofra sozinho. Não crie uma força e uma coragem aparente para maquiar uma realidade. Você não está sozinho, Deus está contigo. E nós precisamos uns dos outros, ajudar uns aos outros. Isso é viver a humanidade que o Senhor nos manda, a humanidade de cuidarmos uns dos outros, de sermos humanos de fato e de verdade, de cuidar da vida, de zelar pela vida, de zelar uns pelos outros. É assustador, queridos irmãos, para nós, de fato, é assustador para nós aceitarmos a nossa vulnerabilidade, aceitarmos que precisamos de ajuda, aceitar que está difícil, porque nós vivemos em uma sociedade que nós somos culturalmente orientados ao quê? Orientados a não baixar a guarda, orientados a não revelar fraqueza, revelar que somos fortes, mas quando na verdade estamos fracos, precisando de ajuda. Tudo está difícil. Em nossa sociedade, quando nós expomos os nossos sentimentos, as nossas frustrações, os nossos temores, as nossas angústias, a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade, corremos o risco de ser rejeitado, de ser taxado de fraco de verdade. Mas a vulnerabilidade, queridos irmãos e irmãs, assumir a nossa fraqueza, nos liberta emocionalmente. Quando abrimos a nossa vida, quando abrimos para a nossa imperfeição, nós aliviamos a carga e dissipamos os medos. Talvez para alguns, coragem nessa perspectiva pareça um retrocesso, mas quando entendemos a coragem na perspectiva de vulnerabilidade, de assumirmos a nossa fragilidade e pequenez, de que precisamos de ajuda, de assumir a nossa incapacidade, de entendermos que não somos capazes de realizar as coisas sozinhos, nós entendemos que não estamos sozinhos e entendemos o quanto é importante olharmos uns para os outros e ajudar uns aos outros. Ao olharmos para a palavra de Deus, encontramos em Atos 23 um momento da vida do apóstolo Paulo em que podemos ter a certeza que mesmo diante de dias tenebrosos, quando talvez já não havia mais coragem, a sua vulnerabilidade fica evidente, mas o Senhor, diante da vulnerabilidade e incapacidade de Paulo de resolver aquela situação, o Senhor Jesus se faz presente, se coloca ao lado de Paulo e diga: ei, coragem, não é o fim. Paulo estava refém entre os interesses políticos dos romanos e judeus, mas soube se aproveitar disso usando a sua cidadania romana, conforme o capítulo 22, verso 25 e 28, visto que os judeus queriam matá-lo e já tinham decidido sobre isso. Paulo sabia que a sua vida, porém, não estava nas mãos de homens e sim nas mãos de Deus. Estava preparado para morrer por Cristo se fosse preciso, conforme suas palavras em Filipenses capítulo 1, 21. Nesse momento em que Paulo pensava ser o fim, Jesus apareceu novamente para fortalecê-lo. Ele acaba sendo preso sob a custódia do comandante, como já disse, o que para muitos é um livramento, porque os judeus queriam então ali matá-lo perante o sinédrio.
E já preso no capítulo 23, ali no verso 11, a palavra nos diz que enquanto ele estava ali, o Senhor se colocou ao lado, mostrando mais uma vez que Ele se importa, como conversamos há alguns dias atrás, que Ele sente as nossas dores, que Ele se coloca ao nosso lado, que Ele está disposto a caminhar junto, nos dar coragem. Por isso Ele diz a Paulo: coragem, pois assim como você deu testemunho a respeito de mim em Jerusalém, é necessário que você ainda continue a testemunhar em Roma. Nesse momento que Paulo pensava ser o fim, Jesus lhe apareceu novamente para fortalecê-lo. E em sua cela à noite o Senhor apareceu a Paulo e o anima com coragem. Porque, queridos irmãos e irmãs, a coragem que necessitamos, a coragem de que precisamos para assumir a nossa vulnerabilidade, para assumir a nossa imperfeição e continuarmos prosseguindo, essa coragem vem do Senhor, não de nós mesmos. Paulo talvez pensasse que aquele era o fim, se sentiu talvez ali desmotivado a prosseguir. Paulo se viu diante de sua vulnerabilidade, se sentiu certamente só, mas o Senhor tinha um plano para ele. Certamente você, assim como eu, já passou por dias assim. São momentos em que nós não sabemos o que fazer, não sabemos se teremos forças para continuar. O coração precisa de esperança para viver, mas nós não temos mais esperança, não temos mais coragem. O contexto aqui para Paulo era a pregação. Ele estava certamente atemorizado, triste, sem saber o que fazer, mas Jesus se coloca ao lado dele e diz que aquele momento de sofrimento não era o fim e que ele ainda precisaria continuar a sua jornada com coragem em Roma, dando testemunho da palavra. Diante desses dias, talvez, queridos irmãos e irmãs, nós estejamos sem saber o que fazer. Talvez a coragem não se faça presente, não sabemos como vai ser, o que vai acontecer, o que acontecerá daqui para frente. Talvez a palavra que mais cresça nesses dias em nosso meio seja o medo, incerteza. E quando o medo e a incerteza, a ansiedade, a inquietação que vamos conversar domingo se faz presente e domina a nossa mente, nós ficamos paralisados, não sabemos realmente o que fazer. O nosso medo atual não é somente o medo do vírus em si, mas o medo do porvir, do que será depois. Mas o Senhor se coloca ao nosso lado nessa noite e diz: coragem, assuma a sua vulnerabilidade, assuma que você precisa de ajuda, coragem, siga, prossiga, não é o fim. Paulo talvez ali precisou assumir que precisava do Senhor. O Senhor nos diz também, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, que a minha graça é o que te basta para você, porque o poder, ele se aperfeiçoa onde? Ele se aperfeiçoa na fraqueza, na vulnerabilidade. Jesus nos fortalece quando mais precisamos, quando nos sentimos fracos, sozinhos. Jesus está do nosso lado. Jesus está conosco o tempo todo. Mas quando mais precisamos, quando tudo parece não ter mais saída, aí é que Ele se coloca do nosso lado e diz: coragem. O Senhor Jesus apontou para Paulo o seu destino, que seria dar testemunho do Evangelho em Roma. Talvez nunca pensasse que talvez o próprio apóstolo Paulo nunca pensasse que chegaria tão longe. A promessa de Jesus, porém, se cumpriu. Jesus livrou Paulo de uma cilada dos judeus e ele foi protegido, conforme os versos 12 a 21 do próprio capítulo 23. Jesus tem um plano de paz para nós, queridos irmãos e irmãs. Jeremias 29:11, o Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro de esperança. Por isso, coragem. Não tenha medo de assumir a sua fraqueza. Não tenha medo de assumir que você precisa de ajuda. Porque a palavra nos ensina, queridos irmãos e irmãs, que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Diante de dias como esse, é preciso coragem para prosseguir. Coragem para assumir a nossa pequenez, a nossa fraqueza.
Assumir que não somos nada, de que não somos ninguém e de que carecemos tão somente da glória de Deus, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Coragem para assumir as nossas vulnerabilidades diante de Deus. Diante da nossa fraqueza. É diante da nossa fraqueza que o Senhor se faz presente e nos dá coragem para prosseguir, amém? Josué 1,9 nos diz: ei, não foi eu que te chamei. O Senhor nos chamou, chamou a mim, chamou a você, chamou a todos nós para cumprirmos uma missão, aqui onde estamos. E o Senhor nos chama e diz: não foi eu que te chamei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei contigo por onde quer que você andar. O Senhor está conosco nesses dias, estará conosco todos os dias, queridos irmãos e irmãs, amém? Por isso não tenha coragem de assumir a sua pequenez diante do Senhor, de que você precisa de ajuda. Não se esconda atrás de uma falsa coragem, mas receba a coragem que vem dos céus, que vem do Senhor, para continuar, prosseguir, enfrentar os seus medos, as suas fraquezas, a sua vulnerabilidade. A nossa vida humana, ela é frágil, é vulnerável. Por isso carecemos de Deus, da presença, da graça misericordiosa do Senhor para prosseguirmos. Que o Espírito Santo, na sua infinita misericórdia, nos conduza com coragem para olharmos para nós mesmos, para assumir a nossa fraqueza e para que sejamos dirigidos pelo Senhor. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor, e que você tenha coragem, que você prossiga, que você não tenha medo de assumir as suas imperfeições, para que nós possamos, com o Senhor Jesus do lado, nos dando coragem para prosseguir. Oremos. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas. Te pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos conduza com coragem. Coragem para olhar para nós mesmos, coragem para assumir os nossos medos, as nossas fraquezas, coragem para pedir ajuda, coragem, Senhor, para dizer que não somos nada sem Ti, que carecemos tão somente da Tua presença nas nossas vidas. Ó Pai, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, Senhor, aqui, cada família representada, que a Tua coragem, que a Tua força, que a Tua condução, Senhor, esteja presente nas nossas vidas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa porque muitas vezes nos escondemos atrás de uma falsa coragem e não assumimos, Senhor, a nossa pequenez diante de Ti, para que possamos assumir a nossa humanidade e ajudarmos uns aos outros e prosseguirmos com coragem, com fé. Obrigado, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor tem se feito presente e tem nos conduzido com Tua santa e soberana mão. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Recebe a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a louvar ao Senhor com esta música. Pela fé no Filho de Deus, somos vencedores. Vencedores porque a coragem que vem do Senhor nos faz prosseguir com fé, nos faz prosseguir com coragem, assumindo a nossa pequenez e a nossa fraqueza, conduzidos pela mão poderosa do Senhor. Louvemos ao Senhor. Todo mal afasta de mim.
Amém. Louvado seja o Senhor. Pela fé, nós prosseguimos. Pela fé, nós somos mais que vencedores. Como a Marlene escreveu aqui, em Jesus somos mais que vencedores. E a Marli também escreve, pela fé, sou vencedor. Somos vencedores em Cristo Jesus. Não com uma coragem que o mundo nos traz, uma coragem que denigre, oprime, que distancia o outro de nós, mas uma coragem que vem do Senhor, uma coragem que nos faz olhar para nós mesmos, olharmos o quanto falhos e imperfeitos nós somos, porque assim carecemos tão somente da glória de Deus. Amém? Eu quero, antes de encerrarmos a nossa celebração, agradecer você mais uma vez que esteve aqui. Então, você pode visitar lá a nossa página no Facebook, olhar ali os avisos. Se você quiser receber algum material pelo WhatsApp, manda uma mensagem para mim. A gente pode, para que eu envie os materiais para você. Se tiver alguma dúvida, nos ajude, incentive, compartilhe, para que a gente continue sendo igreja, onde estivermos, aí onde você estiver com a sua família, você continue sendo igreja. Quero convidar aqui à frente a minha ajudante, a Gabi, que vai orar para nós nesta noite. Ela vai deixar ali o estúdio e vai orar para nós nesta noite, encerrando a nossa celebração. Amém, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra, Deus. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é real, ó Pai, o Senhor é presente, ó Pai, e a Sua presença nos envolve, ó Pai, e a Sua presença nos acompanha, Deus. Muito obrigada pela Tua graça, Pai, pelo Teu amor que nos envolve em todo o tempo, Pai. Nós colocamos os nossos corações diante de Ti, ó Pai, dizendo, ó Pai, que nós somos fracos, ó Deus, nós somos falhos e nós precisamos de Ti, Deus. Por isso, ó Pai, como Teu Espírito Santo que habita em nós, ó Pai, nos ensina a entregar as nossas vidas diante do Teu altar e depender totalmente de Ti, ó Pai. Ensina o nosso coração dia após dia, ó Pai, a descansar na Tua presença, ó Pai, e saber que o Senhor está ao nosso lado, ó Pai, que o Senhor está diante de nós, ó Pai, nos envolve com a Tua presença, o Senhor tem cuidado dia após dia de nós, ó Pai. Nos ensina, Deus, em nome de Jesus, depender da Tua presença, ó Pai, nos lançar nos Teus braços e descansar em Ti, ó Pai. E muito obrigada, Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é esse Deus de amor, ó Pai, que cuida de nós independente, ó Pai, das nossas falhas, independente dos nossos erros, ó Pai, da nossa pequenez, ó Pai, o Senhor, com a Tua graça imerecida, nos envolve com a Tua presença, ó Pai, o Senhor tem nos abraçado e cuidado de nós em todo o tempo, ó Pai. Por isso nós Te louvamos, ó Pai, nós Te louvamos por esse Teu amor tão grande, ó Pai. Nós Te louvamos por quem o Senhor é, ó Pai, pela Tua graça imerecida, ó Deus, pelo Teu favor imerecido, pela Tua salvação nas nossas vidas, que se mostra a cada dia, através de cada detalhe, ó Pai. Muito obrigada, Deus, pela Tua presença, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus que nós oramos, ó Pai. Amém. Recebeis a bênção e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, do nosso Pai, a consolação, a comunhão e a coragem do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.
Deus abençoe você no seu restinho de semana. E nós nos encontramos então no domingo, às 9 horas, para a nossa celebração. Deus abençoe, que você sinta-se corajoso na presença de Jesus para enfrentar você mesmo, se enfrentar nos seus medos e enfrentar esses desafios que estão diante de nós. Deus abençoe e até domingo.